Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Ronaldo Faria. Vamos com a aula de hoje fechar o período que caracteriza a crise do Império Brasileiro, que se estende de 1870 a 1889. Lembrando que na aula anterior já caracterizamos a chamada questão social, que trata da transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado no Brasil. Continuando com o contexto de crise, falaremos agora da chamada questão militar, que trata-se de dificuldades crescentes na relação que envolvia setores das Forças Armadas, principalmente do Exército Nacional, e o governo imperial brasileiro. Para caracterizar essa crise, devemos lembrar dos resultados da Guerra do Paraguai. Com a vitória brasileira na Guerra do Paraguai e a importante participação, o Exército Nacional volta fortalecido com essa vitória e passa a questionar o tratamento secundário que o governo lhe dispensava dentro da política do Império. Mesmo antes da Guerra do Paraguai, esse relacionamento já mostrava sinais de desgastes quando, em 1855, foi criada a Escola Militar da Praia Vermelha. Nela se difundiram ideias positivistas e republicanas que levaram esses jovens oficiais a fazer várias reivindicações, como o direito de reunião e de livre manifestação política. No slide apresentado, temos o resumo dessa questão. Dentro desse contexto, os jovens estudantes da escola militar e oficiais de baixa patente tomavam atitudes cada vez mais radicais a favor de um governo republicano. Atribuíam os males do país à monarquia e ao regime escravista. Em 1887 foi fundado o Clube Militar, presidido pelo Marechal Deodoro, que posteriormente iria liderar o movimento que implantou a República no Brasil. Nesse clube, os militares se organizaram politicamente pela primeira vez. Uma das decisões foi a recusa em capturar escravos fugidos, o que já foi mencionado anteriormente na chamada questão social. A principal vitória dos oficiais, naquele momento, resultou de um manifesto escrito pelo então deputado Rui Barbosa, que não só conseguiu de Dom Pedro II a permissão para os militares se manifestarem publicamente, como provocou a queda do ministro da Guerra. A atitude do imperador não foi suficiente, porém, para reaproximar exército e monarquia. Então, essa questão que afastava o exército e a monarquia agravava ainda mais o isolamento político do imperador, já que anteriormente, na questão social, caracterizamos um rompimento entre o governo imperial e a elite agrária do país, que não aceitou a forma como foi conduzido o processo abolicionista no Brasil. O governo imperial era marcado pelo chamado regalismo, que trata-se de uma aproximação, às vezes de uma troca de papéis entre o Estado e a Igreja Católica. Esse regalismo ele é exemplificado no Brasil principalmente através de dois aspectos. O padroado, onde o governo se responsabilizava pelo sustento do clero, e o beneplácito, que dava ao imperador o direito de interferir em questões religiosas dentro do país. Essa característica que aproxima Estado e Igreja Católica começa a mudar a partir da década de 1850, quando uma nova geração de eclesiásticos, influenciada pela presença de missionários estrangeiros, passou a questionar essa prática, considerando que deveriam prestar obediência somente ao Papa e não mais ao imperador. Essa era uma atitude inserida no processo de romanização da Igreja, que incluía a defesa da liturgia romana e buscava reforçar o poder do Papa no mundo católico. Assim, o clero católico entra em conflito com a monarquia, naquilo que chamamos de questão religiosa. Dentro desse conceito de romanização, a Igreja estabeleceu em 1869 o Concílio Vaticano I, que desencadeava uma grande campanha contra a maçonaria, proibindo a participação dos católicos, principalmente dos sacerdotes. O problema é que no Brasil, diversos padres e governantes, e isso incluía o próprio imperador,
pertenciam à maçonaria. Usando da prerrogativa do beneplácito, o imperador claramente se coloca contra a possibilidade de bispos e arcebispos no Brasil punirem os religiosos envolvidos com a maçonaria. Só que um jovem bispo chamado Dom Vital, da cidade de Olinda, seguindo a orientação de Roma, proíbe a participação dos eclesiásticos em lojas maçônicas. Esse desrespeito à vontade do imperador faz com que, em 1874, esse bispo seja preso e condenado a 4 anos de trabalhos forçados. O mesmo aconteceu com o bispo do Pará, Dom Antônio de Macedo, que foi solidário ao colega de Olinda. Ambos acabaram anistiados, graças a pressões de Roma e à intervenção do Duque de Caxias, então chefe do gabinete conservador que governava o Império. Mas, mesmo com a anistia aos bispos, as relações entre o Império e a Igreja Católica estavam definitivamente comprometidas. Ao sair da prisão, o bispo Dom Antônio resumiu as consequências da crise, dizendo que a questão religiosa havia abalado o trono, mas deixara o altar de pé. Então, nesse período que vai de 1870 a 1889, vemos que esse isolamento político do imperador fica caracterizado pelo rompimento de suas principais bases de apoio, já que falamos de um rompimento com a elite agrária, certo? Com a elite militar e agora com a elite religiosa. E lembrando que naquele momento o catolicismo era a religião oficial do país e mais de 90% dos brasileiros eram de católicos. Vamos falar agora do movimento republicano no Brasil. Se o ato de proclamação da República, em novembro de 1889, pegou a muitos de surpresa, a ideia de republicanismo no Brasil era bastante conhecida e bem antiga. Devemos lembrar que desde o século XVIII, nos movimentos de independência como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, já se enxergava as propostas republicanas. No século XIX, principalmente em Pernambuco, também enxergamos a presença do republicanismo. Em 1817, no movimento republicano de Pernambuco, também conhecido como Segunda Insurreição Pernambucana, posteriormente, em 1824, na Confederação do Equador, e também na Revolta Praieira, em 1848. Também podemos lembrar do período regencial, quando, no Rio Grande do Sul, o movimento Farroupilha preconizava o republicanismo. Naquelas últimas décadas do Império, era comum discutir política e as ideias dos intelectuais que ficaram conhecidos como Geração 70. Eles falavam do atraso brasileiro e da letargia da sociedade, ambos resultados da monarquia e da escravidão. Conhecedores das teorias discutidas na Europa, como o evolucionismo e o cientificismo, essas pessoas defendiam o desenvolvimento econômico com mão de obra livre. Falavam também do federalismo, da democracia e da instrução públicas, práticas que para eles eram republicanas. Na literatura e na imprensa também se discutia livremente os rumos do país, sobretudo a evolução para uma república interpretada como um estágio superior da humanidade, algo que seria alcançado naturalmente. A ideia de república, portanto, não era estranha ao debate político da época. Nesses debates políticos, os republicanos começaram a impor suas ideias e argumentos. As imagens positivas da República, como o progresso, se contrapunham às representações negativas do Império como um atraso. O discurso republicano conseguia se impor porque recorria a categorias bem debatidas na época, como a ciência. A monarquia, pelo seu lado, perdia capacidade de convencimento. Seus valores, seus ritos, seus símbolos estavam cada vez mais desacreditados. Então, gente, dentro desse contexto, é sempre bom sinalizar alguns tópicos importantes, como o Manifesto Republicano de 1870, documento no qual a elite proprietária de terras, principalmente a elite cafeicultora paulista, defende o federalismo, ou seja, maior autonomia política local,
e, consequentemente, o fim do poder moderador. Uma outra questão importante é lembrar que, mesmo sendo defendido o projeto republicano, existiam diferentes projetos políticos para essa futura república. Nesse caso, é legal lembrar de 3 grupos distintos: os históricos ou liberais, formados basicamente pelos grandes proprietários de terra e principalmente da região sudeste. Esses liberais defendem, como ficou colocado no Manifesto Republicano de 1870, o federalismo, ou seja, descentralização política. E é marcante que esse grupo ele não aceita mudanças profundas na estrutura socioeconômica do país. Um segundo grupo, caracterizado como jacobinos, e aí vai uma menção àquele grupo radical que atuou na Revolução Francesa e que lutou por conquistas populares. Esse grupo também é chamado de radicais, basicamente formado por membros da camada média urbana. Eles defendiam mudanças estruturais, algumas que beneficiavam a camada popular, principalmente na ativa participação dessa camada popular na vida política do país através do voto universal. O terceiro grupo, chamado de positivistas, formados por intelectuais, estudantes das escolas militares e jovens oficiais, preconizavam um governo forte, disciplinador, centralizador. Baseados nas ideias de Augusto Comte, acreditavam que o progresso necessariamente viria através do cientificismo. Lembrando das propostas desses 3 grupos, podemos dizer que, ao ser implantada, a República atendeu aos interesses de 2 desses 3 grupos: a elite cafeicultora, com sua ideia de federalismo, e a elite militar, com sua proposta de governo forte e centralizador. A presença positivista nota-se na bandeira republicana que acabou sendo adotada. Ordem e progresso são lemas positivistas. Então, gente, podemos definir o movimento que acabou implantando a República no Brasil como um golpe que, ao afastar o imperador do poder, estabelece um governo que representa a elite militar e a elite proprietária do Brasil e que não realiza mudanças significativas na estrutura socioeconômica do país. Então, depois disso, concluímos essa fase chamada crise do Império. Na próxima aula, vamos caracterizar uma parte da República Brasileira que será chamada de República Velha, período que se estende de 1889, com a implantação da República, até 1930, com a ascensão de Vargas ao poder. Então, gente, fechamos mais um período da história do Brasil. Espero continuar contando com a atenção de vocês. Um forte abraço e continue se cuidando.